Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Começar Direito. Aqui é Alexandre Garcês, é um prazer enorme falar com vocês novamente. Andei meio sumido aí por umas 2 ou 3 semanas, porque a gente está com muito trabalho aqui no escritório e aí, eventualmente eu tenho que parar para dar atenção, né, à demanda que acontece por aqui. Queria a gente agradecer a todos os comentários que têm sido enviados, os e-mails, né? Muito gentis, muito producentes, alguns directs eu não estou conseguindo atender, mas eu queria nem por isso deixar de convidar você que está nos assistindo pela primeira vez a ingressar no nosso canal e também na nossa comunidade. O link está aqui abaixo da descrição desse vídeo. Aliás, lá eu também deixei o link onde eu estou oferecendo aí, caso seja do seu interesse. O meu livro foi lançado agora no final do ano, né, onde eu trato da questão do atendimento em delegacia de polícia e pode ser que seja bom para você que está, principalmente você que está começando a carreira. Bom? Bem, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, penso que é muito importante, principalmente para os advogados iniciantes na carreira de criminalista, que em algum momento é quase certo que irão se deparar com uma audiência de custódia. E aí a pergunta que fica é: o que é uma audiência de custódia? Para que ela serve? De onde ela veio? Né? E como o advogado deve agir em uma audiência como essa? Né? Para quem nunca realizou uma audiência desse tipo, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas importantes para a aplicação prática. Então, assiste aí até o final, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Bem, gente, assim, em apertada síntese, né, a audiência de custódia é um momento em que, quando uma pessoa ela é presa, né, ela precisa ser submetida a uma autoridade judiciária para que então esse juiz possa apurar se essa prisão que foi realizada ocorreu dentro da legalidade. Basicamente é isso, né? Talvez até alguém me pergunte: mas Alexandre, puxa vida, se uma pessoa foi presa pela autoridade policial, então não se presume que essa prisão é legal, né? Afinal de contas, ela não foi realizada por uma autoridade policial, então por que tem que haver uma audiência de custódia, já que, em tese, essa prisão ela se presume legal? Bom, gente, deveria ser assim. Toda prisão deveria ocorrer de maneira legal. Só que, infelizmente, não é. Né? Na vida real, não funciona desse jeito. Inclusive, no passado, eu não estou falando de um passado muito remoto, não. Estou falando de coisas aí de 15 anos, né? Coisas de 15 anos, 12 anos, 10 anos. Havia uma prática muito terrível, que ocorria muito em delegacia, que era o seguinte: às vezes a pessoa era presa, chegando na delegacia, ela sofria algum tipo de violência, né, algum tipo de coação, e era obrigada muitas das vezes a confessar. Né? Às vezes ela tinha uma confissão ali que era ditada. O nome disso aí é interrogatório subreptício, né, quando a pessoa tem violado seus direitos e suas garantias fundamentais. Né? Só é agredida para confirmar tudo aquilo que lhe foi ordenado, né, confirmar em sede policial. E é claro que eu não preciso nem dizer que isso aí é uma prisão ilegal, uma prisão que ocorre dentro desse parâmetro é ilegal. Né? Então, a audiência de custódia ela funciona como uma espécie de filtro de legalidade, né, para que se possa, a partir disso, o juiz apurando a legalidade dessa prisão, ele vai manter ou afastar a prisão daquela pessoa ali que foi segregada. Isso é claro, antes de efetivamente ser julgada. Né? Importante entender, o primeiro ponto é que a audiência de custódia ela é realizada por um juiz e o processo criminal, ou seja, quando a pessoa estiver respondendo pelo processo, efetivamente, ela será julgada, a continuidade disso será julgada por outro juiz, mas nem sempre foi assim. Então, como é que era no passado? Veja, em 1988, a nossa Constituição, ela trouxe lá as garantias e direitos fundamentais, né, que são cláusulas pétreas que estão previstas no artigo 5º. E no artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal, né, está previsto que, se a gente fizer assim um mini flashback histórico, está, né, previsto no artigo 5º, salvo engano, no inciso 62, que quando uma pessoa é presa, essa prisão deve ser comunicada imediatamente à autoridade judiciária competente para que ela analise a sua legalidade. Então, isso está lá na Constituição desde 1988. Mas fazendo o tal do flashback histórico que eu mencionei ainda há pouco, né, a gente fizer um breve apanhado desse momento histórico, né, a respeito da audiência de custódia, a gente vai ver o seguinte, que essa matéria não foi regulada. Ou seja, estava lá na Constituição, mas havia uma ausência de previsão normativa expressa no Código de Processo Penal, né, sobre essa questão da audiência de custódia. Né? Isso mudou, mais para frente daqui a pouco eu vou dizer, com o advento da lei do pacote anticrime, que mudou o Código de Processo Penal, promoveu ali várias modificações, e uma delas foi justamente no artigo 310 do CPP, que prevê, a partir de então, a partir da lei do pacote anticrime, né,
a audiência de custódia aí acabou com essa falta de previsão legislativa a respeito dessa audiência. Mas antes, a audiência de custódia, ela estava vindo de um pacto internacional sobre direitos civis e políticos, né? Ou seja, como ela não tinha uma legislação interna, como a gente não tinha uma lei regulando isso, a audiência de custódia ela era extraída do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que foi regulamentado pelo Decreto 592, lá em julho de 92. E nesse Pacto Internacional, no artigo 9, item 3, ele diz que quando qualquer pessoa é presa, né, encarcerada em virtude de uma infração penal, ela deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou de uma autoridade habilitada por lei a exercer as funções judiciais. E essa pessoa, no caso, a pessoa presa, ela tem o direito de ser julgada em um prazo razoável ou de ser posta em liberdade. O mais interessante é que esse pacto internacional, né, que é regulado pelo decreto brasileiro, que recepcionou essa norma internacional de direitos humanos, ele acrescenta que a prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento, ela não deve ser uma regra. É bem interessante isso, né? Mas, a despeito de não ser uma regra, de ela ter um caráter excepcional, a soltura dessa pessoa, ela pode sim estar condicionada a algumas garantias que vão assegurar o comparecimento dela, por exemplo, na audiência, nos atos processuais e até, se for necessário, para a execução da sentença. Em outras palavras, é o seguinte, não é porque a prisão é uma exceção, né, que aquele preso vai se sentir à vontade. Não, o juiz pode determinar, né, deve determinar ali medidas de controle para que essa pessoa compareça e colabore com os atos processuais. Agora, vejam que isso aconteceu lá em 1992. Esse decreto regulando ali na verdade, recepcionando o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aconteceu em 1992. E de 92 até 2015, houve aí um verdadeiro hiato procedimental nesse sentido, né? Porque como é que acabou acontecendo na prática? Na prática, cada juiz de cada estado, né, observava esse decreto 592, que falava do Pacto Internacional, meio que a sua própria maneira, né? Não havia bem uma uniformidade em relação à audiência de custódia. E eu não preciso nem dizer que isso gerava aí, né, uma gama de possibilidades, né, de ocorrerem ilegalidades e injustiças, porque como não havia uma regulamentação própria, cada juiz meio que fazia do seu próprio jeito, e isso, muitos deles até repetiam o conteúdo do auto de prisão em flagrante, não faziam ali aquela análise depurada da legalidade, né, porque as regras não eram claras, e aí não raro, inclusive até havia promotores juízes que adentravam ao mérito e praticavam bizarrias desse tipo. Então, eis que veio a Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe aí um regramento para ocupar, meio que grosso modo falando, o que deveria ser matéria de lei. Foi isso que aconteceu. Então, a partir da Resolução 213 do CNJ, de 2015, né, veio ali um rol, né, de parâmetros e regras para dizer como a audiência de custódia deveria acontecer. E foi assim até 2019. Finalmente, ali pelo finalzinho de 2019, acho que foi em novembro, veio então a Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como pacote anticrime, nosso famigerado aí pacote anticrime, e que a partir disso se alterou o artigo 310 do Código de Processo Penal, determinando que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença, claro, do acusado, do seu advogado constituído, né, ou defensor público, e o membro do Ministério Público. Nessa audiência, na audiência de custódia, o juiz ele só precisa tomar uma dessas três decisões que eu vou falar agora. Então presta bem atenção aí. Qual é o objetivo da audiência de custódia? Apurar a legalidade da prisão. E qual é o resultado da audiência de custódia? São três possíveis resultados. O primeiro é o juiz verificar que, na verdade, essa prisão foi ilegal. Quando a gente fala de ilegalidade, a gente tem que vincular a palavra relaxamento da prisão. A prisão é ilegal, o juiz deverá relaxar essa prisão, né? Agora, a prisão foi legal, né? Não existe ali nenhuma causa de ilegalidade, ok? Essa prisão pode ser convertida a prisão em flagrante, no caso, pode ser convertida numa prisão preventiva, mas para isso é preciso observar se existem os requisitos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, que são, vamos dizer assim, os requisitos que vão autorizar essa prisão preventiva, né? E a outra hipótese é quando também
se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares que são diversas da prisão. Ok? Então, essa é o segundo possível resultado. E o terceiro seria o juiz conceder a liberdade provisória daquela pessoa que foi presa ali com ou sem fiança. Tá bom? Tá bom, Alexandre, você falou de todo o histórico, como nasceu a audiência de custódia, e do ponto de vista prático, o que importa? Eu digo para vocês que existem pelo menos 10 situações que você precisa observar. Então vamos a elas. A primeira coisa que você tem que observar numa audiência de custódia é o seguinte, é a questão do prazo. Lembra que lá no artigo 310 eu mencionei que o preso, a pessoa tem que ser submetida a uma audiência de custódia no prazo de até 24 horas após ter sido realizada a prisão. É importante dizer o seguinte, que esse prazo, quando ele não é atendido, a jurisprudência já se manifestou no sentido que isso não gera nulidade, mas você pode impetrar um HC e demonstrar que há uma ilegalidade, né, e a partir disso conseguir a soltura do seu cliente caso esse prazo não seja atendido. Eu recomendo que você dê uma olhada no HC 485-355, tá bom? Salvo engano, do Ceará. Tem uma decisão que fala, né, justamente dessa questão. Não gera nulidade, mas pode gerar, a partir da ilegalidade, a soltura, a motivação para a soltura do seu cliente. Ponto número 2. Com relação ao prazo que eu acabei de mencionar, né, uma das hipóteses também que pode acontecer é que a pessoa, no momento em que está lá, às vezes na fuga, ou às vezes numa situação qualquer, dentro daquele cenário ali, que houve supostamente ou não um crime, às vezes a pessoa se acidenta. Né? Então, por exemplo, uma vez eu peguei um caso de um rapaz que ele atingiu o meu cliente com a motocicleta, só que ele sofreu muitas lesões e a pessoa que estava com ele veio a falecer, né? Foi a óbito. Então, como é que funciona isso? Às vezes aquela pessoa ali na fuga se machuca e está em flagrante delito e deveria ter ido presa, mas não foi presa por quê? Porque foi para o hospital. Pode o juiz realizar a audiência de custódia no hospital? Pode, mas não preciso nem dizer para vocês que isso nunca vai acontecer nessa galáxia, ok? Ponto número 3. Você está lá na audiência de custódia. Um dos direitos muito importantes que você não pode abrir mão é o direito de conversar com o seu cliente numa sala reservada, num local reservado. Tá, Alexandre, mas e se o juiz não permitir isso? Você pede para consignar isso em ata. Você pede para que fique registrado. E se o juiz se recusar a registrar, você filma, você tira foto, você grava com o seu celular, você toca o terror, mas você registra que não foi deferido. E, é claro, você tem que pedir, né? Você não pode simplesmente ficar quieto ali, preocupado. Não foi deferido, vou ficar na minha e vou gravar. Não, você fala para o excelência, pela ordem, eu preciso ter uma conversa em sala reservada com a pessoa que está custodiada com o meu cliente. Doutor, eu indefiro. Excelência, eu insisto que eu tenha essa conversa com o meu cliente, é importante, mas se Vossa Excelência assim entender pelo indeferimento, eu gostaria de requerer aqui que seja consignado em ata. Eu não vou consignar em ata não, doutor, porque é o meu entendimento, não é necessário. Então você fala, olha, então você tira foto, você grava, assim, você está me obrigando a ter que gravar esse ato processual. Enfim, é a hora de você ter coragem, insistir e se insurgir contra um indeferimento dessa natureza. Quarto item, extremamente importante. Você vai concordar comigo, né, que uma pessoa que foi presa, no momento em que o juiz perguntar, e vai ter um momento, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, em que o juiz vai perguntar se os direitos fundamentais daquela pessoa ali foram atendidos, se ela sofreu ou não tortura, etc. Daqui a pouco eu falo disso. Vocês vão concordar comigo que dificilmente uma pessoa vai conseguir se pronunciar com sinceridade se estiver presente na sala de audiência, durante a audiência de custódia, a pessoa que realizou a escolta ou a prisão dela. Às vezes a pessoa que inclusive bateu nela, que praticou violência contra ela, está ali na sala de audiência. Por isso que é importante você ter a conversa reservada com o seu cliente, porque uma das perguntas que você tem que fazer quando você estiver lá conversando com ele é: uma das pessoas que realizou sua prisão está na audiência, está lá, o policial que te escoltou está na audiência, é aquele ali. Então o que você faz? Você volta para a audiência e vai pedir para o juiz: olha, excelência, o policial fulano de tal, o agente fulano de tal, o meu cliente me confessionou aqui que ele, na verdade, participou, eu gostaria de pedir que ele saísse, que ele se retirasse da audiência. E o juiz deverá deferir esse pedido, ok? Quinto ponto que é importante, muita gente subestima isso, né? Mas o juiz ele tem que alertar o custodiado ali, a pessoa que está sob custódia dele, de que ele tem direito ao silêncio. E é uma coisa que às vezes passa batido, e não é nem por culpa do juiz, não é que o juiz está querendo prejudicar, é porque às vezes ele faz muita audiência e acaba esquecendo de fazer esse alerta. Se o juiz esquecer de alertar o custodiado do direito constitucional que ele tem ao silêncio, ou seja, não falar nada,
cabe a você, advogado, defensor, alertar ao juiz, mas veja, não precisa criar muito estardalhaço. Vossa Excelência, pela ordem aqui, Vossa Excelência eventualmente pode não ter alertado ao custodiado a respeito do direito que ele tem ao silêncio, então, apenas para relembrar Vossa Excelência de que isso é necessário, etc., sem causar muito estresse com o juiz, entendeu? Então, se ele esqueceu, se alerta ao juiz que ele precisa alertar, né, sobre o direito que aquele acusado ali tem ao silêncio. Sexto item, que é muito importante você observar. O juiz, na audiência de custódia, ele precisa perguntar para o custodiado, né, para a pessoa que está ali, para o preso, se os direitos fundamentais dele foram atendidos, né? Se ele teve direito, por exemplo, a telefonar, avisar a família, avisar a uma pessoa que ele tem indicado, né? Se ele precisou, teve alguma necessidade, às vezes, por exemplo, uma necessidade de um remédio, alguma coisa assim, se ele foi atendido nesse sentido. Então, se os direitos básicos fundamentais, né, se ele teve a oportunidade de falar, por exemplo, com um advogado, se esses direitos fundamentais foram atendidos, o juiz também deve perguntar isso para ele, o advogado tem que ficar atento para ver se ele vai perguntar, se o juiz vai perguntar isso para o preso, né, no caso do seu cliente. Sétimo item de também extrema importância. Imagina que o preso está algemado, ele entra na audiência de custódia algemado. Você, como advogado, deve imediatamente solicitar ao juiz que as algemas sejam removidas, né? A pessoa que está numa audiência de custódia, a não ser, é claro, que ela esteja oferecendo algum tipo de perigo, mas isso raramente acontece, até porque existe todo um aparato em torno ali, mas tirando esses casos excepcionais, onde a pessoa está aparentando algum nível de resistência ou periculosidade, você deve, porque aí nesse caso a algema está sendo, a aplicação dela é fundamentada, mas tirando essa hipótese excepcional, o advogado deve solicitar que sejam removidas as algemas do preso durante a audiência de custódia. Oitavo ponto, e esse, embora ele seja extremamente básico, ele é um clichê que muitas das vezes os advogados, os juízes e até promotores às vezes não observam. Antes da resolução do CNJ, isso era ainda muito, muito pior. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, a audiência de custódia, ela não é para discutir mérito, ela é uma audiência de custódia. Inclusive, aquele processo não vai continuar com aquele juiz, ele vai ser remetido para um outro juiz. Então, vejam, na audiência de custódia não se discute mérito. E quando eu falo não se discute mérito, é qualquer tipo de pergunta, principalmente da promotoria. Quando a promotoria começa, mas quantos estavam com você lá naquele lugar? Qual era a quantidade de droga que você estava levando? Pela ordem, silêncio. O promotor de justiça está adentrando ao mérito. Não, doutor, não estou adentrando ao mérito, não. Se eu estou querendo saber, não. O senhor não tem que querer saber nada. Aqui a gente não está discutindo os fatos. Aqui a gente está discutindo a legalidade da prisão. Essa pergunta ela está invadindo o campo do mérito. E não é o caso aqui. Eu não estou defendendo, nem Vossa Excelência está acusando. O que a gente está avaliando é a legalidade da prisão. E o advogado deve se insurgir. Se houver uma insistência, o advogado deve pedir para que fique registrado em ato. Aquela pergunta ali deve ser afastada, ela não deve ser levada em consideração. E se o juiz, eventualmente, quiser trocar figurinha com o promotor e resolver ir por esse caminho, você deve pedir que fique consignado em ata que a defesa técnica pediu que fosse indeferida a pergunta, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, da acusação por ter adentrado ao mérito. É sua obrigação como advogado se insurgir diante de uma flagrante ilegalidade como essa. Ok? Nono ponto que precisa ser observado por você, advogado, é o seguinte: é preciso que o juiz pergunte para o preso qual foi o tratamento que ele recebeu em cada momento, por cada local, por cada agente pelo qual ele passou até chegar naquela audiência ali de custódia. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, quando uma pessoa é presa em flagrante, por exemplo, primeiro vai o quê? A guarnição da Polícia Militar, eventualmente, que realiza aquela prisão. Aquela guarnição, ela vai transportar, que ela faz a abordagem e vai transportar aquele preso até uma delegacia de polícia. Então, esse é o primeiro momento. São os primeiros agentes com quem o preso teve contato. Ok? Depois tem um segundo momento, tem a equipe que vai custodiar aquele preso, né, na delegacia, na prisão, vulgo porquinho, aqui no Rio o pessoal chama, né, que é o xadrez que fica na delegacia de polícia. E essa pessoa, muitas das vezes, ela vai passar a noite lá, para de manhã a equipe da SEAP, né, do pessoal do setor carcerário, levar aquela pessoa para uma unidade de triagem. Então, veja, ela passou pela guarnição da PM, pela equipe da Civil, pela equipe do pessoal do sistema penitenciário, até depois a pessoa ser transportada
para efetivamente participar da audiência de custódia. Assim, estou falando aqui, é claro que existem casos que às vezes não funcionam dessa forma, mas em geral ela vai passar por vários agentes, em vários momentos, em vários locais. E o juiz precisa perguntar qual foi o tratamento que ela recebeu ao longo de toda essa jornada. Isso é muito importante. É muito importante que o juiz perceba que eventualmente ele até esqueceu de fazer essa pergunta, e você, como advogado, pode alertá-lo. Vossa Excelência não mencionou, não perguntou ao preso como ele foi tratado ao longo da jornada dele até a audiência de custódia. É claro, se o juiz, enfim, fica magoado com você porque você fez esse alerta a ele, né, no momento das perguntas da defesa, você pode fazer essa pergunta também, ok? 10º item, 10ª dica. Essa dica aqui, ela, na verdade, seriam 3, mas eu juntei elas num pacote só. É o seguinte, se fosse tratar de uma presa, uma mulher que está, no caso, sendo custodiada, você precisa verificar se essa mulher está grávida, tá bom? Se ela tem filhos menores de 12 anos, essas informações são muito importantes, principalmente na hora que você for fazer as suas perguntas. O juiz tem que perguntar para o preso também se ele sofreu alguma tortura ou se ele sofreu algum tipo de violência. E aí é que vem um detalhe importante para o advogado. Se o preso tiver com alguma marca, e ficar claro para você, e até na conversa lá que você tiver com ele, que ele sofreu uma agressão, e não tiver exame de corpo de delito nos autos, é importante você compulsar os autos para verificar se existe exame de corpo de delito. Se não existe, você tem que requerer o exame de corpo de delito para que seja apurada aquela marca, enfim, aquela lesão que foi causada ali no preso, entendeu? Então, isso é um detalhe importante que precisa ser observado. Se não existe exame de corpo de delito, você vai requerer isso se houver indícios de que o preso sofreu violência. E, como eu disse, se for uma presa, verificar se ela está grávida ou se também se a pessoa tem se sofreu alguma tortura. Então, todos esses dados são extremamente importantes e é você, advogado, que está ali para verificar se cada um desses itens foram observados, ok? Bem, pessoal, então com essas dicas você já tem uma noção mais clara a partir desse vídeo, né? Você que assistiu o vídeo até aqui, de pelo menos 10 itens aí que você precisa estar atento para realizar uma audiência de custódia de forma eficaz, de forma presente, né? Atuante, como um real defensor daquela pessoa que está custodiada aí. Antes de terminar, eu gostaria de pedir a você para escrever aqui nos comentários o que você acha da audiência de custódia, se você já participou de alguma audiência de custódia que precisou se insurgir contra o juiz ou contra a promotoria, porque entraram no mérito ou praticaram alguma irregularidade não prevista em lei, tá bom? Diz aí se você já passou por isso, o que você acha, né? E comenta aqui para que a gente possa compartilhar um pouco da sua experiência também. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, me sigam lá no Instagram, vai ser uma honra ter você comigo. E até o próximo episódio de Começar Direito, que vai ao ar aqui no canal na próxima semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.